retenção previdenciária já prevista na nossa lei lá, orgânica, né, de 91, e nós tínhamos lá a previsão da retenção antecipada do INSS, envolvendo a mão de obra disponibilizada para prestar serviço por cessão de mão de obra. E, com isso, as empresas, por muitas das vezes, acontecia aí a solidariedade, onde a contratante ela tinha que arcar com ônus da prestadora em caso de inadimplência. Bom, isso rolou muitos anos e foram muitos processos, no âmbito até trabalhista também, né? E quando nós tivemos aí em 98, a partir de 99, a introdução do Instituto da Retenção, aí, vamos dizer, deixou de existir a obrigatoriedade, a aplicação da solidariedade, aliviou a empresa, né, contratante dos riscos iminentes em relação àquela mão de obra lá, atendendo, né, aos seus serviços, nas suas dependências ou em terceiros, sob a sua responsabilidade. Ora, a lei define, tá? Nós estamos aqui com a Instrução Normativa, desculpa, da Receita Federal, em vigência desde 2009, e é ela que hoje traz todas as diretrizes, procedimentos em relação à custeio e arrecadação da Previdência. A parte de benefícios fica por conta de outra instrução normativa lá do órgão do INSS. Então, a nossa matéria aqui, encontramos o Instituto da Retenção já, né, com os seus procedimentos a partir do artigo 112 dela. Perfeito? Aqui, a legislação, ela impõe, ela informa que a empresa contratante, né, de serviços prestados mediante cessão de mão de obra empreitada, inclusive aquele trabalho temporário, agências temporárias que cedem mão de obra para substituir temporariamente aquele trabalhador afastado, isso é uma locação de mão de obra, é uma cessão de mão de obra, está sujeita à retenção qualquer tipo de serviço, independentemente se está na IN ou não. E aí, a legislação, a partir de fevereiro, a competência de fevereiro de 99 em diante, passou a exigir que a contratante, no momento que ela contrata, né, os serviços, se aquele serviço estiver previsto na lei, sujeito à retenção, a empresa prestadora ela vai declarar essa retenção de 11%, a alíquota definida pela legislação, pela fiscalização, e a contratante ela fica no encargo de ali antecipar, reter no momento do pagamento e repassar ao órgão em documento específico. Situação essa que já está aí sendo trabalhado por esses sistemas novos, né? Essas escriturações novas e a declaração da DCTF também. Mas nós temos a GFIP, que também em vigência, faz essa geração da GPS, perfeito? Então, as empresas aí contratantes, elas aí ficam na obrigatoriedade de repassar esses 11%, que, na verdade, não é retenção de imposto nem de tributo. Previdência, a retenção não é uma retenção de imposto, e sim uma antecipação do INSS, da mão de obra envolvida naquela prestação de serviço, para preservar direitos previdenciários daqueles empregados envolvidos. Então, a lei aí impôs essa responsabilidade a ambas as empresas. Eu declaro quem eu vou disponibilizar, qual é o valor da minha mão de obra, e a contratante ela fica na obrigatoriedade de efetuar, então, no momento do pagamento ou da geração do documento, né, no curso da competência, cumprindo as obrigações acessórias, ela paga aquele serviço e aqueles 11% que estão declarados na nota, ela vai repassar ao órgão. Então, é responsabilidade dela. E a prestadora de serviço, ela aí se compensa disso quando ela paga a sua contribuição lá no vencimento, na totalidade, sobre a folha, e ela se compensa desse valor que já está sendo recolhido antecipadamente. Então, a operação é essa. Muitas situações ocorrem onde as empresas ficam na obrigatoriedade de efetuarem a retenção se o documento permanecer
na sua vigência no curso da competência. Faz lembrar com muita atenção que a própria legislação previdenciária ela coloca o seguinte: o desconto da contribuição social previdenciária e a retenção prevista na legislação, nosso tópico, por parte do responsável pelo recolhimento, sempre se presumirão feitos oportuno e regularmente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação, permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar de descontar ou de reter. Eu deixei essa chamada aqui também, porque são situações assim previstas na legislação, imposições previstas na legislação, que as empresas elas não têm respaldo legal para alegar em futuro, numa fiscalização e até mesmo agora no cruzamento das escriturações, que ela não efetuou a retenção ou ela não escriturou a retenção porque não estava previsto na norma. Pessoal, nós estamos agora trabalhando a responsabilidade isolada de cada empresa. Cada uma tem que fazer a sua parte. Se aquele serviço estiver sujeito à retenção e a empresa, a prestadora, não denunciou, cabe à contratante, são duas situações. Se a nota vem errado, conferência do documento, rejeita, ou se permanecer, ela vai efetuar a retenção e, com isso, vai haver um choque, vai haver aí um cruzamento de informações se as duas empresas já estiverem obrigadas a escriturar e aquela que deixar de cumprir a legislação, ela vai ser penalizada. Não tenho dúvida disso. As escriturações elas vieram inteligentissimamente bem desenvolvidas e o fisco não vai ter muito trabalho, ele só vai cruzar informações. E a nossa intenção aqui agora, nesse tópico, é exatamente isso, informar vocês tudo isso que nós estamos vendo aqui nessa apresentação, aonde que isso vai ser apresentado lá na escrituração. Temos também que levar em consideração quando a empresa, a contratante, contratar serviços onde expõe o trabalhador a ambientes insalubres, perigosos, ou que leve ele a ter uma aposentadoria especial por estar exposto a agentes nocivos e todas as outras condições previstas no nosso decreto 3048, que reduza o tempo de contribuição daquele empregado, isso lá o decreto nos apresenta nos seus anexos. Então, alguém tem que fazer o serviço, certo? Mas não é pelo fato do empregado ficar exposto que não vai haver aí uma responsabilidade das empresas em contribuírem a mais para ensejar aí em futuro a aposentadoria especial dele. A Previdência não dá nada de graça. Quem vai custear essa aposentadoria especial são as empresas, são os empregadores e, no nosso caso aqui, as contratantes e as prestadoras de serviço. Esses trabalhadores que forem disponibilizados e acusados lá no E-Social e na cobrança do serviço na FDRINF, a retenção previdenciária ela vai ter um aumento na alíquota que pode variar com aumento de 2%, 3% e 4%, dependendo do grau de risco e da condição da atividade, e essa alíquota de 11%, ela deixa de ser 11% e passa a ser 13%, 14% ou 15%. Da mesma forma, nós vamos considerar esse aumento, esse acréscimo de percentual para as atividades desoneradas que têm aí um tratamento de retenção com percentual diferenciado, ok? E, então, eu deixei aqui pertinho desse contexto da obrigatoriedade, porque no momento que aquelas empresas, aquele tomador esteja verificando as suas notas, ela tem sim a responsabilidade de saber se aquele empregado ele concorre a uma contribuição a maior para que ele depois possa ensejar junto ao órgão do INSS uma aposentadoria com tempo reduzido. Portanto, tanto a prestadora quanto a contratante, elas são aí coniventes na responsabilidade
da emissão da nota. Perfeito? Aqui, nós temos já pela própria nossa legislação, não vou entrar no mérito, só para fazer indicativo para você, a obrigatoriedade ou até mesmo a contratante denunciou a falta, né, de destaque na nota. Se isso aqui acontecer e a empresa ela precise, vejam bem, ela precise retificar a sua escrituração pelo fato de ter deixado de declarar, ela já concorre a essa multa, junto com a multa do SPED. Então, aqui, qualquer descumprimento à legislação previdenciária, essas penalidades que estão previstas no decreto 3048, elas estão no valor variável de R$ 2.519,31 e vai até R$ 251.929,36. Aqui vai depender porte da empresa, incidência e outras particularidades que a fiscalização da Previdência tem autonomia em aumentar essa pena. E se a empresa aí ela incidiu de qualquer indicativo da lei previdenciária que leve ela a ter aqui essa notificação, essa penalidade, ela vem acompanhada também da penalidade da escrituração, porque vai haver uma retificação ou pode incorrer até num ônus de recolhimento complementar, né, com juros e multas, certo? Pela falta de atenção da empresa prestadora. A declaração na nota é responsabilidade da empresa prestadora. Mas a contratante ela não pode se valer disso e deixar de reter. Foi aquela chamada de atenção que eu passei para vocês no início. Perfeito? Fato gerador. Nosso fato de... Sandra, isso aí é exatamente o ponto, né, onde entra o batimento no SPED, né? Então, as empresas têm que ficar atentas com relação à penalidade, porque a ideia de ter sido feita uma escrituração fiscal digital é que possa ser feito esse batimento da informação da prestadora com a informação da tomadora, tá? Então, esse batimento, ele não vai ser daqui a 5 anos, né? Como era no contexto anterior. Então, esse batimento, ele vai acontecer mensalmente. Certo? Quase que de imediato a nível de competência, é verdade. Entendeu? Então, as empresas que não estiverem atentas, passarem procedimento errado para os seus clientes, né? Porque às vezes você passa o procedimento errado porque você não está atualizado, né? Por isso que tem que estar atualizado. Então, você passa um procedimento errado para o cliente, vamos dizer, tá? E isso vai ter consequências a nível de SPED, né? Isso vai ter consequência. Então, a gente precisa realmente entender bem esse assunto para que a gente possa não ter nenhuma penalidade, não é isso? Né? Perfeito. Porque é um assunto aí que tem uma complexidade, né, doutora Sandra? Sem dúvida. E nós não temos mais volta. Nós já estamos na vigência das escriturações regidas pelo SPED. Isso não tem mais volta. A GFIP, ela é um passado. Ela é um sistema que só vai ser utilizado para cumprimento de obrigações designadas lá pela fiscalização, pela uma auditoria, com competências até a vigência, a obrigatoriedade da FD. Por isso, o sistema não vai sair do ar, porque o fisco tem aí um prazo para cobrar o prazo anterior, o período anterior, e esse período anterior ele não vai ser recepcionado na GFIP. Somente os valores de compensação que o sistema da FD e a DCTF já estão preparados para isso. Mas, a partir da vigência da FD, não temos mais volta. E agora as empresas elas precisam sair daquele patamar de acomodação em relação à verificação da documentação. Nota fiscal, não sei quem foi que recebeu, aonde chegou, qual o setor, isso acabou. Né? Não, isso acabou.
Quem contrata sabe o que precisa e quem presta o serviço sabe da sua responsabilidade legal. O que agora acontece são os resultados da falta de observação nos mínimos detalhes, em manual, na discriminação dos layouts. Se vocês observarem, todas as apresentações em relação à matéria chama a atenção da visita dos layouts. É chato, é complicado, sim, mas tem que haver um entendimento ali, uma crítica, um estudo para aqueles que estão envolvidos, os setores, contadores, pessoal de TI. Essas informações, esses campos dentro dos layouts são importantíssimos. E quando não acontece um cruzamento correto de uma escrituração da FD com o E-Social, o próprio resultado já denuncia, e a DCTF também. Exatamente. E aí ficam presos à liberação da DCTF, se for embora errada, retificando, tem multa, a FD também, e por muitas das vezes vai comprometer a outra empresa. Agora nós ainda podemos ter empresas que estejam prestando serviço, mas ainda não estão no FD, que são empresas do Simples, que ainda não entraram no E-Social. Exatamente. Mas elas estão informando lá na GFIP. E eu acredito que há um cruzamento com a GFIP, porque essas empresas elas ainda estão na expectativa do E-Social e elas, como prestadora, a contratante denuncia escritura, a contratação na FP, mas elas ainda não estão. Mas elas são obrigadas a declarar na GFIP. Não é que a GFIP, olha, está ali jogada fora de atuação, não. Ela tem o seu papel. A declaração tem o seu papel. Perfeito? Se não souber corretamente analisar um documento fiscal, e aí, pessoal, isso em todos os aspectos, não é só para retenção previdenciária, tá? Em todos os aspectos, são as retenções aí de imposto de renda, de PIS, COFINS, contribuição social e ISS. Então, se você não souber, né, o setor de recebimento da empresa, não souber receber adequadamente um documento fiscal, isso vai trazer uma série de consequências, tá certo? Sem dúvida. É importante que os profissionais, em especial, estejam atentos a dar uma orientação, mas também não se esquecer que esses setores, eles precisam estar capacitados. Não é só o contador que precisa estar capacitado, né? Eu tenho os setores das empresas que também precisam de capacitação. Tá? É quem analisa o contrato, é quem recebe a nota fiscal, é quem vai fazer lá o contas a pagar da empresa, tá certo? É quem vai fazer o faturamento. Então, isso tudo, né, nós temos o quê? Integração de processos, não é verdade, doutora? Que precisa aí, né, de uma constante capacitação, tá? Então, enviamos para vocês os informes dos cursos, né, em especial aqui, nossos colegas aqui, a grande parte são contadores, mas queremos que vocês também compartilhem com os clientes de vocês, que precisam, né, muitas vezes, de melhora nos processos internos. Correto. E a gente vê que a fiscalização está apertando por todos os lados. Ok. Perfeito. Vamos lá. Vamos. Bom, aqui a penalidade da mesma forma, por tudo que nós vimos até agora, apresentei lá no início, né, a falta de declaração na nota e aqui pelo descumprimento nesses tópicos que nós vimos aí, né, em relação à parte previdenciária. No SPED, eu separei alguns campos que dizem respeito à escrituração da nota, só para vocês visualizarem como que o sistema está recebendo esses indicativos que nós comentamos, verificamos agora anteriormente. Então, vejam bem, aqui esse evento, ele é o evento 2010, que são serviços tomados. Então, esse evento pertence a contratante.
Quem pode ser contratante? Uma CNPJ, seus estabelecimentos, as suas obras podem ser contratantes. Então, vai fazer a sua identificação, a informação do serviço, tá? Aqui eu identifico o estabelecimento, eu vou informar a quem pertence, né, o CNPJ do estabelecimento, há um cruzamento, né, há um indicativo da responsabilidade daquele CNPJ ou da matrícula de obra. Se eu informar o 0, o CNPJ é do contribuinte declarante. Se eu indicar aqui no evento 1, o número da matrícula da obra, ele é de propriedade do CNPJ do prestador. Se eu fizer o indicativo 2, a matrícula da obra vai ser do contribuinte declarante. Então, aqui, a empresa já identifica quem ela é, quem é a contratante especificamente, certo? Então, nós temos um cruzamento, uma validação em relação ao estabelecimento, tá? Indicativo da obra 0, o número informado deve ser um CNPJ. Se for igual a 1 ou 2, vai ser matrícula de obra. Então, o próprio evento já faz um cruzamento. Quem pode ser um contratante? Tem o indicativo da obra, tá? No item 18, 0 não é obra de construção civil ou não está sujeita à matrícula de obra, qualquer outro serviço sujeito à retenção. Se for o código 1, obra de construção civil, é empreitada total, e o 2, empreitada parcial. Ainda nesse evento, eu vou identificar o prestador do serviço. O seu CNPJ do prestador. Aí, no evento, nós vamos ter um evento por mês do tomador, declarando todas as notas, tá? Dos seus prestadores, notas que sofreram retenção. Então, esse evento ele é um totalizador. Ele recebe ali, né, o somatório de todas as bases daquelas notas que sofreram retenção, ele recebe as bases da retenção, os valores das retenções e depois discrimina as notas. É um evento por estabelecimento contratante e estabelecimento prestador do serviço, certo? E com várias notas fiscais. Empresa emitiu, vamos dizer, 10 notas para uma contratante, um estabelecimento A emitiu 10 notas para um contratante, né, empresa contratante. Então, aquela prestadora, ela vai gerar 10 eventos em 2010. Mas se ela emitiu várias notas para um mesmo estabelecimento contratante, vai um somatório de todas essas notas, né, com a totalização das suas bases e depois a discriminação dessas notas distribuídas dentro da própria escrituração. Então, um evento somatório por mês, por competência. Aí vem aquele problema. Eu, empresa, tenho várias filiais. E as minhas filiais são contratantes. Certo? Em que momento, quem vai assumir essa responsabilidade de fechar a FD, totalizar e enviar? Isso que é importante. Não pode acontecer aquelas notas que chegam em atraso, aquelas notas esquecidas, ficou na gaveta, na mesa da menina lá, ou do rapaz responsável do setor. Não pode acontecer isso. Perfeito? Então, aqui nós vamos ter a soma, né, total das notas, nós vamos ter as bases, o total retido, os valores adicionais, caso tenha sido prestação de serviço em condições especiais, situação essa que eu acusei a vocês, né, um pouco mais adiante, no início da nossa palestra. Nós temos, se houve alguma particularidade onde a empresa deixou de reter, né, por algum motivo, ou tinha aí algum crédito que se beneficiou, vou informar aqui. Se a empresa ela tem a opção de contribuir sobre a desoneração da folha, que ela vai fazer o indicativo. Ela já fez lá no E-Social e ela fez na abertura no R1000, que é o identificador da empresa. Aqui, ela vai informar se o prestador é contribuinte da contribuição sobre a receita bruta, a qual a alíquota deixa ser de 11% para 3,5%. Então, eu tenho duas opções, tá vendo?
Isso não pode ser assim uma informação que não bata com as aberturas, com os eventos de abertura, de identificação das empresas. Okay? Temos o detalhamento das notas, aí vem aqui, eu tenho várias notas fiscais que eu vou detalhar, vale no web, eles estão limitando escriturar até 100 notas. Agora, na geração do XML, o sistema ele não tem nenhuma consideração em relação a isso, mas para aqueles que vão inserir no web, a plataforma web direto, sem gerar o XML, o limite é de 100 notas. Então, eu informo série, os serviços, né? A série da nota, tá vendo? Nota fiscal, fatura ou recibo provisório, ou de outro documento fiscal válido, o número do documento, a data de emissão, olha aqui, ó. Aqui não pode acontecer uma data de emissão diferente da competência que eu abri lá na escrituração, senão ele vai me dar inconsistência. Esse evento ele não vai seguir. Ele vai me dar erro, vai me dar inconsistência, se essa nota estiver no grupo de outras notas que estejam corretas, né? Vale lembrar isso. Eu tenho a data da emissão do serviço, né? Da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo, provisório, da mesma forma. Aí ele já me dá a validação. O mês e ano informado deve ser igual ao mês e ano indicado no registro da abertura do arquivo. Tá vendo? Então, a própria validação, ele já me apresenta isso. O valor bruto dela e observações, se a empresa quiser fazer qualquer indicativo aí de observações. E, por fim, eu tenho aí o tipo de serviço, de acordo com a tabelinha 6 que eu apresentei para vocês. Aí vem a base de cálculo da retenção, o valor da retenção, da validação, tá vendo? Se a empresa está na desoneração ou não. Eu tenho os valores de serviços das subcontratadas, situação essa lá na construção civil, que podemos deduzir da nota fiscal da prestadora principal. Tem o valor da retenção principal, que deixou de ser efetuado por algum motivo, como antecipei, né? Caso a empresa tenha aí alguma decisão judicial ou até se beneficie de algum crédito. Os valores dos serviços prestados em condição especial, que dê redução de 15, 20 ou 25 anos de contribuição previdenciária, isso aí a empresa tem que consultar realmente se a prestação de serviço está acontecendo de acordo com o previsto lá no nosso decreto. Valor adicional, né? Aqui, que tenha sido prestado em condições especiais, então ele quer o valor apurado da retenção, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais, que seja aposentadoria, né? De redução, aí, de tempo de redução de 15, 20 ou 25 anos. Então, aqui é a totalização de todos esses percentuais. Isso tem que ser desmembrado da nota. Os sistemas contábeis que estão gerando o XML estão tendo um trabalho bem considerável para fazer isso. E aqueles que vão escriturar diretamente precisam ter um cuidado específico em relação a esses valores, para não haver acumulação, somatório de valores indevidos, num campo indevido. Ela quer, a FD, ela quer todas as informações desmembradas, certo? E a FD, ela vai criticar isso, sem dúvida, e a DCTF também. Eu tenho aí o valor da retenção adicional, que deixou de ser efetuado da mesma forma, todas as previsões, sempre nós temos essa condição, valor que deixou de ser retido, valor que deixou de ser recolhido, valor de percentual especial que deixou de ser aplicado por qualquer condição aí que beneficie a empresa e desobrigue ela, né, de fazer aí essa declaração, essas retenções. Temos processos, caso a empresa tenha qualquer processo que, vamos dizer, desobrigue ou altere qualquer forma de comportamento na tributação em relação a essas retenções, ela vai informar qual é o processo, a decisão, se há código indicativo de suspensão da obrigação. Nós temos essas informações no R 1070,
que é um evento que compõe o FD. Lá no FD, nós entramos nesse mérito. O que pode a empresa aí deixar de fazer caso ela tenha uma decisão favorável, uma decisão já definitiva favorável. Então, aqui nós temos um indicativo qual o processo que deve estar escriturado lá no R1070 e aqui também. Se não tiver lá no R1070 e a empresa fizer o indicativo que ela teve um processo que dispensou ela da retenção, em todo ou em parte, a DCTF vai criticar e vai gerar um erro. Ela não vai aceitar, porque ela consulta os dois eventos de processo, tanto o S1070 do E-Social quanto o da FDRI. Okay? Então, são os campos correspondentes aos indicativos dos processos, e aqui o valor adicional da retenção da Previdência, né, que deixou de ser efetuado em função do processo, encerrando essa tag aqui, essa composição, né, dessa tag em relação a processos administrativos ou judicial em relação à retenção. O 2020 é o mesmo evento que é a contrapartida do 2010. Então, aqui esse evento pertence à prestadora. O 2010 é o tomador e o 2020 é o da prestadora. A única coisa que muda nele é o item 14, que eu informo os serviços prestados, né? Os serviços prestados por cessão de mão de obra empreitada, e a identificação. Vou informar o estabelecimento prestador. Então, o estabelecimento prestador só pode ser um CNPJ. Uma matrícula de obra não pode ser um prestador de serviço. Já no contratante, sim. Então, a única particularidade é essa. Os demais campos acompanham o evento 2010. Perfeito? Penalidades dos PEs. Agora sim. Entrega fora do prazo. Eu acusei lá para vocês, né, no slide dos PEs, que nós temos um vencimento da FD no dia 15 do mês subsequente ao fato gerador. Então, as minhas notas, né, que foram escrituradas, notas emitidas no mês de maio, eu tenho vencimento no dia 15 de junho. Não existe esse. As escriturações, elas têm um procedimento igual à AGFI. Portanto, atraso, as empresas precisem retificar, elas liberam com erro e depois retificam, aí nós vamos ter a penalidade. 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos informados na FDRI, ainda que integralmente pagos, no caso de falta de entrega da declaração ou da entrega após o prazo, fica limitado a 20%. E temos ainda R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Ainda a multa de R$200 no caso de omissão da declaração sem movimento, que seria aí a FD sem movimento, e R$500 se o sujeito passivo deixar de apresentar a declaração no prazo fixado ou apresentá-la com incorreções ou omissões. Certo? Temos ainda as multas, né, que poderão ser reduzidas em 50% quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, e em 25% se houver apresentação da declaração após o prazo, mas até o prazo estabelecido na intimação. Ainda temos, em relação a multas, redução para o MEI de 90%. O MEI, sim, ele pode ser aí contratante de serviço por cessão de mão de obra, não prestador, mas contratante, sim, ele na condição de CNPJ, ele atua como qualquer empresa, né? Com o seu CNPJ, ele contrata e fica na obrigatoriedade de efetuar a redução e escriturar aí no prazo correto. E a redução de 50% para as empresas ME e EPP, no Simples Nacional. Essas reduções aí, vale lembrar, não se aplicam em caso de fraude, se for, né, detectado pelo fisco, pela fiscalização, que houve fraude ou embaraço para a fiscalização, ou falta de pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação. E os órgãos públicos, nós temos aí os órgãos da administração direta, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. As multas serão lançadas em nome do respectivo ente federativo. No caso de autarquia ou fundação pública federal
estadual, distrital ou municipal, em nome desta serão lançadas multas. Perfeito? Então, essas são as penalidades, juntamente com as da Previdência, que as empresas aí elas devem evitar. FDRINF, agora o evento S1250, aquisição de produtor rural, não é mais enviado ao E-Social. Com a implantação do layout S1.0, a versão simplificada do E-Social, que ocorreu em 19 de julho de 2021, o evento S1250, aquisição de produtor rural, foi migrado para FDRINF. Logo, os contribuintes que declaravam aquisição de produtor rural no evento S1250, no E-Social, passam a enviar o evento R2055 exclusivamente na FDRINF. E essa alteração é de suma importância agora em julho de 2021, a partir de 19 de julho de 2021, os contribuintes devem ter atenção em relação a essa alteração. Nossa agenda de cursos online, curso FDRINF DCTF Web, ferramenta Zoom, curso online ao vivo, horário de 14 às 18 e datas 25 e 26 do 8. Investimento R$ 380, link no site consultoriainovar.com.br, suporte de 30 dias na efetivação da inscrição. O aluno não precisa esperar o dia do curso para usar o nosso suporte. Ele já pode usar o nosso suporte assim que ocorre a efetivação da sua inscrição. Teremos também um curso de ICMS, substituição tributária ao vivo, horário de 9 às 13 horas, data 24 e 25 de agosto, investimento R$ 380, e também o suporte de 30 dias na efetivação da inscrição. Todos os nossos cursos, pessoal, então, tem esse suporte de 30 dias, que você pode usar e-mail e também telefone. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Não esqueçam de dar o joinha para esse vídeo e compartilhem aí com os colegas para alavancarmos ainda mais o nosso canal. Fiquem com Deus e até breve.